Perdi 30 quilos usando o Monjaro. Hoje eu entendo que tudo agora depende de mim, da minha alimentação, dos meus exercícios, das minhas escolhas todos os dias. Há 11 meses eu comecei essa jornada depois de ter a minha filha e eu não me reconhecia mais. Eu estava muito acima do meu peso sem me sentir bem comigo mesma. Usei Monjaro por 11 meses e agora faz 4 meses que eu estou completamente sem medicamento. Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês a realidade do pós-Monjaro, sem filtros, sem promessas milagrosas. Como está o meu peso, o que mudou, quais foram as dificuldades, o que funcionou e o que tem sido a minha batalha diária entre a balança e eu mesma. Se você também tem esse medo de recuperar o peso depois de parar o medicamento ou simplesmente quer saber como essa história continua, vem comigo. Olá, amigas! Bem-vindas a mais um videozinho aqui nesse canal. Como vocês já viram, hoje a gente vai falar sobre o meu desmame do Monjaro. Pra quem cai de paraquedas aqui, eu já fiz um outro vídeo aqui no canal mostrando pra vocês o início dessa jornada. No meu caso, foi uma jornada longa. Eu explico pra vocês o início, mostro pra vocês eu aplicando, mostro pra vocês como eu chamo de um tour do corpinho. E eu amei que no último vídeo vocês elogiaram muito a minha vulnerabilidade e esse é meu objetivo, é poder compartilhar com você que já passou, tá passando, quer passar por esse processo. E comentei no último vídeo que teria este vídeo aqui, o famoso desmame. Essa semana vai fazer 4 meses que eu estou sem o Monjaro, 4 meses que eu tenho me dedicado quase que todos os dias a manter o meu peso, a diminuir o meu peso cada vez mais com alimentação, com academia, sem a ajuda do medicamento mágico que é o Momon. Então, se você caiu de paraquedas aqui, já se inscreve nesse canal, já deixa seu like que me ajuda bastante. E se você é nova aqui, seja super bem-vinda. Meu nome é Bia, eu tenho 28 anos, sou mãe de primeira viagem, usei Monjaro por 11 meses e bora pra essa jornada de como foi o meu desmame. Quando eu parei com o Monjaro, eu sabia que a minha disciplina teria que entrar em ação. Eu sabia que a minha alimentação teria que mudar e a minha relação com exercícios também. Enquanto eu tava no medicamento, as vozes da cabeça estavam silenciosas. Quando eu tava no medicamento, eu não tinha ansiedade. E eu sabia que ir pra academia era um plus e não uma necessidade. Apesar de ter aprendido muito durante o meu processo, eu sabia que agora seria o momento pra colocar tudo em prática. Já se passaram 2 dias da última vez que a gente conversou, mas aqui estou eu com essa juba de leão. Eu fui na academia hoje de manhã, eu tô começando os meus dias com o meu cardio e eu sou mãe, então eu ainda não consegui um tempo pra eu tomar banho. Me chamo de porquinha, mas eu sou super limpa, tá? É vida de mãe, gente, vida de mãe. Não é toda hora que eu posso simplesmente pegar e tomar meu banho. Bom, como eu estava dizendo, o vídeo do desmame, a minha ideia era justamente conversar com vocês e realmente expor um pouco da minha vulnerabilidade em relação a como é que tem sido esse processo. Eu acho que envolve muita questão de disciplina, envolve muito o que você aprendeu no tempo que você usou o remédio, se você usou o remédio uma vez, 30 vezes, meses, semanas, que seja. Eu tenho certeza que mudou alguma coisa aí dentro, porque pra mim mudou muita coisa. Coloquei minha filha pra dormir e agora eu consigo bater um papo com vocês antes de correr pro meu banho premium. Fazendo um resumo bem rápido e básico, eu comecei o Monjaro e eu tava pesando 86 quilos. Eu sabia que eu tava acima do peso, eu não me via tão acima do peso. Hoje eu olho pra trás e eu fico misericórdia, mas eu fiquei muito feliz que eu tomei esse passo de aceitar essa ajuda que o Monjaro trouxe pra mim. No total, eu usei o Monjaro por 11 meses e eu cheguei no peso que eu queria. O meu menor peso foi 64 quilos. Eu tava no Brasil, na verdade, quando eu me pesei. Eu tava bem magrinha. E desde então eu já sabia que quando eu voltasse, né, dessa viagem do Brasil, eu já começaria o meu desmame. Como eu fiz o meu desmame? Lembrando que isso é a minha experiência, eu não sou nenhuma médica. Please, 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 por favor, por favor. Se você tá usando esse medicamento, tenha acompanhamento médico. Vou dar uma de mãe agora, como eu já dei de mãe no último vídeo. Tenha acompanhamento médico. Se você tá comprando de um lugar que é mais barato que na farmácia, fale pro seu profissional, porque no final das contas, é um medicamento que mexe muito com o seu corpo, é um medicamento que pode sim trazer efeitos colaterais e você quer fazer da maneira certa. Eu tenho um negócio comigo que começou errado, termina errado. Cola na minha. Conselho de amiga. Então comece certo pra terminar certo. Mas enfim, voltando aqui. Da maneira que eu fiz o meu desmame, foi errado.
Mas tá tudo bem, eu vou compartilhar com vocês. Bom, amigas, eu tenho que ser muito sincera com vocês. Vocês sabem que eu sou mega transparente. O meu desmame foi interessante. Eu fiz errado. E eu acho muito importante eu compartilhar com vocês. Por quê? Porque a gente compartilha aqui os nossos erros e nossos acertos, não é mesmo? Pro desmame, eu falei com a minha médica e ela disse: Bia, cada semana vai diminuindo a sua dose até você chegar no 0. Beleza. Foi isso que eu me programei pra fazer. Eu fiz mais ou menos, por quê? Porque eu fiquei um pouco ansiosa, não vou mentir. Acontece que eu comecei a diminuir as doses do Mounjaro até que chegou no mês de abril. Faltava mais ou menos eu ia terminar a minha dose, eu ia terminar todas as doses do meu Mounjaro no final de maio. Porém, chegou o começo do mês de abril, a minha última dose foi dia 27 de março, chegou no começo de abril, dia 1º de abril, meu marido tava conversando comigo e eu vou contar pra vocês, eu sou uma pessoa que não gosto de tomar remédio. Ai, Beatriz, você tomou Mounjaro por 11 meses. Eu super concordo com você, mas naquele dia entrou na minha cabeça que eu não devia mais tomar remédio, que não era pra tomar remédio e que eu podia parar, porque a dose do meu Mounjaro já tava baixa. Aí eu falei, quer saber? Vou parar aqui então. E a gracinha aqui parou de tomar o remédio numa dose baixa, porém não foi chegando até o 0. Ai, Bia, você recomenda fazer isso? Não recomendo. Graças a Deus, eu já estava diminuindo e realmente estava numa dose baixa, mas não estava no 0. Então, neste caso, eu fiz errado. Antigamente, quando eu ia pra academia, eu me esforçava e eu não via nenhum resultado. Porém, hoje, eu já vejo tanto resultado quando eu vou e me entrego naquele exercício. Eu fico tão orgulhosa de ver o quão suada eu saio da academia. Eu fico orgulhosa de olhar pro espelho e ver resultado. Eu sabia que quando eu terminei meu processo com o Mounjaro, eu tinha que me entregar pra academia, porque eu sabia que era ali que ia sair o meu resultado. Perder peso com o Mounjaro foi ótimo, uma bênção, mas eu sabia que eu tinha que continuar e isso ia depender de mim. Depois de meses sem Mounjaro, eu queria me sentir leve, queria me sentir bem quando eu olhava pro espelho. E isso aconteceu. Esse vídeo foi tirado há mais ou menos 2 semanas atrás. E essa sensação de estar leve, de olhar pra minha barriga chapadinha, gente, eu fiquei tão orgulhosa de mim. Pois eu não queria levantar da cama nem a pau. Eu pensei, será? Não, vou ficar aqui. Aí eu me dei 5 minutinhos, só levantei, nem pensei muito, eu só levantei, peguei a primeira roupa que eu vi e fui 1 hora na esteira aqui no condomínio e agora passou 1 hora e, 1h13 e eu aqui caminhando de boa, sabendo que são 6h30 da manhã e eu já cumpri com o que eu precisava. Ai, gente, essa sensação é sério, essa sensação é incrível. É incrível. Uma das perguntas que eu mais recebi nesse pós-Mounjaro é: Bia, e as vozes da cabeça? Voltam? Você fica ansiosa? Você fica bitolada com o peso? Amigas, eu confesso que às vezes eu me olhava mais vezes no espelho com aquela expectativa de: será que eu tô mais magra? Será que eu tô perdendo peso? Eu acabava subindo na balança mais vezes pra ver se o número tava diminuindo. Com o Mounjaro, isso era meio que automático. Eu subia na balança, lá tava eu, mais magra, mais magra. E hoje, confesso que não é tanto assim. Eu já vi meu peso subir, vi meu peso descer de novo. Eu vejo a diferença na academia com a minha força, quando eu vejo um músculo crescendo. As vozes na cabeça, elas voltam, principalmente quando a gente tá na frente de uma comidinha gostosa. Mas você aprende a lidar, pelo menos eu tive que aprender. Depois que eu parei o Mounjaro, eu fui em megas viagens, onde eu comi muito. E eu tive que aprender a lidar com isso. Diário de emagrecimento / desmame do Momon. Gente, hoje eu tô na praia e é a primeira vez na praia depois do desmame, né? Só que ontem e anteontem foram dias que eu não comi, não me alimentei bem. E eu tive uma consciência muito pesada, porque eu me senti com os mesmos hábitos que eu tinha antes do Mounjaro. E o que são, tipo, meio que uma compulsão alimentar, meio que uma ansiedade, porque eu tive que preparar tudo pra viajar pra praia, outra pra receber as pessoas em casa pro aniversário do meu marido. E eu adoro receber as pessoas em casa, eu adoro cozinhar, então eu fiz, tipo, de tudo do melhor que eu pude, incluindo comidas muito gostosas que eu amo. Enfim, e eu, assim, só comi sem parar. E aí teve bolo de brigadeiro. Aí eu percebi que, assim, o fato de eu comer o errado, vamos dizer assim, não é
o hábito antigo e não é isso que vai me levar a engordar, ou não é isso que vai me levar o efeito oposto que eu tenho procurado, mas sim o excesso, a falta de controle quando se trata da comida. E isso que o Monjaro me ajudava muito. E aí esse final de semana eu acho que eu deixei esses pensamentos falarem mais alto. Então eu tô me sentindo bem inchada e bem assim, com a cabeça meio decepcionada, porque eu não tive esse controle. Eu acho que é uma questão de você parar de acelerar as coisas e focar. E quando você foca no que você tá comendo, quando você foca no que você tá escolhendo se alimentar, aí você pega e fala, não, peraí. Porém, me sinto mais inchada, eu acho que eu vou menstruar daqui uma semana, então isso já começa um processo onde meu corpo tá diferente e a minha cabeça vai longe, né? Eu fico, mano, se eu continuar assim, eu vou voltar os 30 quilos que eu perdi. Mas também tentar ter um pouco de misericórdia no sentido de, pera, é um final de semana, eu tô comemorando o aniversário do meu marido, é um churrasco. Mas ter aquele equilíbrio, sabe? Não sei. Queria dividir esse momento porque eu tava me sentindo bem pra baixo. E é buscar desacelerar. Acho que essa é a lição que eu entendi. Não é o fato de eu comer um bolo, mas é o fato de eu comer 3 pedaços de bolo um atrás do outro sem limite, sabe? Acho que isso é a Beatriz antiga. Ah, tá amarrado em nome de Jesus. Chegamos de viagem. Queria fazer um tour pelo corpo. Eu acho que esses tours pelo corpo, eles ajudam a gente a ter um pouco de noção. Por quê? Pelo fato de, por exemplo, agora eu tô me sentindo muito inchada e tô me sentindo que eu, sabe, tô com comida aqui. Eu acabei de tomar meu café da manhã. Que horas são? São 9 da manhã. A gente voltou de uma viagem onde eu comi bastante, não me alimentei muito bem, sem tirar um final de semana onde teve aniversário, jogo do Brasil, ou seja, aí mostrando o corpo nesse desmame, mostra pra vocês e pra mim algo pra comparar num sentido tipo, olha como eu tô mantendo meu corpo, sabe? Tipo, é da minha cabeça ou tá mostrando no vídeo, tá mostrando na foto? Porque muitas vezes é coisa da nossa cabeça. Eu tô me sentindo mega inchada, tô me sentindo bleh, mas quando você olha, eu acho que eu tô normal. Não tô com uma barriga chapada, talvez? Não, mas ao mesmo tempo... Mas eu também tô com um lookinho apertado. Tô vendo se eu vou ficar com ele ou não, caso vocês estejam vendo a etiqueta. Eu experimentei ele agora. Vocês gostaram? Looks novos, gente, é a chave pra gente continuar na academia. Adoro. Mas enfim, eu tenho essas minhas 2 gominhas aqui. Eu já expliquei pra vocês que depois da minha gravidez, meu corpo ele ficou torto. Eu tenho essa minha... Como é que chama isso mesmo? Minha costela, né? Ela é pra fora hoje, tá vendo? A outra tá aqui em cima. Mas enfim... Mostrando que depois de um final de semana onde eu não me exercitei, onde eu comi bastante, tá tudo bem, sabe por quê? Porque eu vivi muito. E essa é o equilíbrio que a gente precisa ter. É entender que, tipo, tá tudo bem eu comer outras coisas que talvez não estejam na dieta, mas eu tenho que ter o controle do que eu tô comendo, do tipo quantidade, pra não virar gula, pra não virar dependência de sentimento. E depois voltar pra rotina. Já cheguei em casa, coloquei a minha roupa da academia. E tô vendo que horas que eu vou na academia hoje, porque quem me acordou hoje foi minha filha. Eu perdi o alarme, mentira, nem coloquei, eu tava tão cansada dessa viagem. Mas é. Vamos fazer um tour pelo corpo? Amiga, deixa eu te contar. Eu fiquei doente essa última semana, uma sinusite atacadíssima, não conseguia respirar. Ao ponto de eu não conseguir me alimentar bem, não conseguir ir na academia. Pra não mentir, semana passada eu acredito que eu fui uma vez na academia e eu fiz um treino de bumbum e quase tive um treco depois, foi muito difícil. Eu ainda tô me recuperando, né? Vai fazer 4 meses que eu tô sem o medicamento e nesses 4 meses eu tive uma montanha-russa, tanto de sentimentos, as minhas vontades, ansiedades, medos, comparação, amigas. E também tive muitas vitórias. Muitos dias desses 4 meses eu pude olhar no espelho e continuar amando o meu corpo. Como eu faço aqui com vocês, vamos fazer um tour de como tá sendo esses 4 meses sem medicamento. 5 da tarde, pra não mentir, eu acabei de comer uma banana e um iogurte proteico. Bom, como eu disse, são 5 da tarde. Vocês ignoram aqui essa bagunça, gente, porque a gente tá no meio de uma reforma aqui em casa, o que, by the way, vai ter vídeo, então já se inscreve pra ver os vlogzinhos. Aqui está o corpo das 5 da tarde depois de uma banana.
Depois de uma semana sem exercício, nem cardio e nem musculação, minha costela continua saltada, porque isso foi o presente que uma gravidez me deu. Mas aqui está, super, super real, gente. Eu tô me sentindo inchada, eu tô sentindo que essa barriguinha aqui tá mais saltada, e esse é o resultado. Tem dias que eu luto bastante com a minha cabeça. Principalmente uma coisa que eu não achei que ia acontecer comigo, mas muitas vezes eu ainda me pego pensando em voltar pro medicamento. Eu não sou uma pessoa que gosta de medicamentos, não sou uma pessoa que gosta de tomar remédio. Eu até compartilhei com vocês como eu parei o meu uso do Mounjaro, que foi errado, né? Porém, essa questão de achar que eu deveria voltar pro remédio, ou quando eu sei de alguém que tá no remédio, aí eu fico, por que eu também não tô? Por que eu parei? Eu tenho que fazer um esforço maior, às vezes, dependendo do dia, e me lembrar que o remédio, ele foi um empurrão que eu precisava. Amigas, eu me pesei. Olha como o nosso psicológico é poderoso. Eu tava me sentindo muito bem. Antes de ontem eu fui fazer meu cardio. Eu tava com um lookinho de academia lindo. Eu tava olhando no meu corpo e falando, olha esse popô, olha essa perna, olha essa cintura. E eu tava tão feliz, porque eu fiquei tipo, cara, eu tô conseguindo ter o corpo que eu sempre quis, sabe? E aí eu me pesei. Toda essa felicidade que eu tava sentindo foi pro brejo. E eu fiquei, cara, como é difícil isso, porque pra quem não tem dificuldade com a balança, nunca teve dificuldade com o peso, tá tudo bem você se pesar. Agora, pra quem já teve dificuldade com o peso, de olhar pra balança e ficar chateada, olhar pra balança e não gostar, olhar pra balança e perceber a mudança na sua cabeça, no seu dia, de como você se sente, a maior dica que eu te dou, principalmente num pós, para de se pesar. Você pode talvez se pesar no começo de um mês, para que você possa ter parâmetro ali do tipo, beleza, eu tô ganhando massa muscular, eu tô perdendo massa magra, eu tô ganhando gordura, o que tá acontecendo? Isso é uma coisa. Agora, você se pesar, só porque você quer se pesar, pra você ver, sem um objetivo maior, eu acho que aí qual é aquele ditado? Procurar pulga pra se coçar? Ai, amigas, eu tô com 73 quilos. 73 quilos. Só que eu me sinto da mesma forma que eu me sentia quando eu estava com os meus 66, 67 quilos. Tipo, eu me sinto bem. Da mesma maneira, eu lembro como eu me sentia olhando no espelho, vendo como eu reagia, como eu me sentia leve. Eu continuo me sentindo da mesma maneira. Porém, o número me pegou. Vocês não têm noção. Cara, eu fiquei do tipo assim, peraí, eu acabei de sair de um mês onde eu fiz um desafio de 30 dias e eu tô com 73. Sendo que a minha janela, não sei se eu já expliquei aqui ou foi no outro vídeo que eu expliquei que, pra mim, na minha cabeça, o meu peso perfeito é entre 65 quilos e 67 quilos. E eu estou com 73. Cara, meu psicológico tá muito abalado. Mas é muito importante a gente levar em conta que, por também eu estar fazendo um desafio de 30 dias, onde eu tô na musculação, crescendo músculo, subindo peso na academia, eu tô criando massa muscular. E músculo pesa muito. Então, você tem aquelas... Já viu aquelas mulheres que, tipo, pesam, sei lá, 65 e elas são mega magras. Aí elas estão pesando 70 e parece que elas estão mais magras, porém mais definidas do que elas estavam com 65. Tipo, tá mais bonito, vamos dizer assim. O músculo pesa e isso mostra na balança. Agora, isso vai afetar como eu tô me sentindo? Não deveria, não deveria. E eu tô compartilhando justamente para que quando eu assistir isso daqui, eu lembrar de que eu não devo me comparar, que eu não devo deixar isso afetar também pra você. Talvez esteja num pós-Mounjaro ou nunca nem começou, só quer saber como é que é. O seu peso, a balança, ela vai pra cima e pra baixo. Com o medicamento, acontece que ela vai mais pra baixo. Pra você não associar que seu peso tá acima, pra eu não associar, eu vou falar pra mim mesma, Beatriz. Pra você, Beatriz, não associar que se você tá com 73 quilos agora, não significa que você já vai se colocar aquele rótulo de gorda, de ai, perdi todo o meu processo. Por que não? Porque eu saí de 90. Eu saí de 93 quilos e hoje eu tô com 73, mas nem se compara. Tem dias e dias, amigas. Tem dias e dias. Tem dias que a gente vai sentir muito bonita, tem dias que a gente vai sentir um horror, mas a gente tem que continuar se cuidando. Hoje eu levantei 5 da manhã, fui pra academia, então tô feliz. Tô feliz. Voltei porque hoje tô me sentindo melhor. E sabe o que é isso, meninas? Isso é ser mulher. Eu fui 2 vezes na academia hoje.
Eu fui fazer meu cardio às 5 da manhã e acabei de voltar na academia que eu fiz superiores. Vocês viram esses músculos? Olha aqui! É sobre isso. Um dia você sente um lixo, no outro dia você sente uma gostosa. Gente, não me pesei mais na balança e não me pesarei mais, ok? Tá bom? Mês de junho, que foi o meu 3º mês sem medicamento, a gente tava pesando 72. E um belo dia eu resolvi me pesar, não sei porquê, mas naquele dia, além de eu estar menstruada, eu tinha acabado de... Era do tipo 5 da tarde, ou seja, eu fiz todas as refeições possíveis, não estava bebendo muita água, estava inchada, botou lá 73. Aí eu tava aqui falando com o Hector, não vamos mais me pesar. E esse mês de julho, que é o meu 4º mês sem o medicamento, eu vou focar agora na minha alimentação. Por quê? Porque no mês de junho, mês passado, eu foquei na academia, certo? Então, esse mês, eu já tô colhendo do mês passado, meio que virou automático. Já entrou na minha cabeça que eu tenho que fazer exercício, não tem mais. E agora eu vou me dedicar à minha alimentação pra gente continuar perdendo gordura. E como vocês viram, tá crescendo. Olha que hoje eu fiz abdômen, exercício pro abdômen. Eu falei pra minha amiga, eu falei que se eu não criar um tanquinho até amanhã, eu nunca mais volto na academia. Mas olha aqui. É por isso, amigas, é por isso que eu gravo e eu gosto de comentar aqui com vocês. Esse vídeo tá picado, datas diferentes, porque cada dia a gente se sente diferente. Tem dias que a gente vai sentir gorda, nojenta, outros dias a gente vai se sentir bonita. Não que eu esteja, tá? Porque olha meu cabelo todo sujo, eu tô suada, eu tô fedida. Mas eu tô me sentindo bem. E eu tô comendo bem, tô me exercitando. Isso que vale. Eu tenho certeza que se eu subir nessa balança, vai dar ali os 73 de novo e eu vou ficar... Mas eu não vou fazer isso comigo, porque aquilo é só um número, não me define. Amém, irmã? Falando num ponto de como tá a minha saúde mental, eu compartilhei com vocês no último vídeo uma parte que eu acho extremamente importante, que é sobre a saúde mental. Como é que a sua cabeça fica depois de você usar um medicamento tão poderoso quanto o Mounjaro? É muito interessante porque... com esses medicamentos, você tem algo trabalhando por você. Então, quando eu estava no meu medicamento, eu sabia que eu podia comer o que eu queria, que eu não ia engordar. Eu sabia que eu não precisava necessariamente ficar indo na academia e me matando na academia porque eu estava usando medicamento que estava me fazendo emagrecer. Quando você para de tomar Mounjaro, você tem que trabalhar a sua cabeça e entender que você é capaz de continuar essa jornada sozinha. Da mesma maneira que você foi capaz e corajosa e teve toda a vontade do mundo de começar esse medicamento, pegue toda essa coragem, toda essa vontade e coloca pra você continuar vendo os resultados independente do uso da caneta ou não. No mês de junho eu fiz um desafio comigo mesma. Eu me desafiei a ir 30 horas na academia no mês inteiro. Então todos os dias eu fazia um cardio de manhã, tinha dias que eu fazia cardio de manhã, musculação de tarde e pilates à noite. 3 horas de exercício em um dia só. Não estou dizendo que era pra você fazer isso também. Tô te dando um exemplo do que eu coloquei como desafio pra mim, pra minha mente, pra eu continuar essa jornada. Não que quando você vai parar o Mounjaro, você precisa dar a louca e sair se desafiando e cometendo loucuras. Mas eu acho que é muito importante a gente entender a nossa força e entender que sim, a gente usou o medicamento pra conseguir emagrecer, mas não significa que anula quem somos, nossa coragem, nossa força. E isso é uma coisa que às vezes eu tenho que continuar trabalhando na minha cabeça mesmo depois de 4 meses sem medicamento. Hoje mesmo foi meu primeiro dia de volta na academia, depois de uma semana sem tecnicamente nada. E foi muito difícil eu ir, porque eu ainda a sinusite atacou de uma maneira que até mesmo neste momento eu estou falando com vocês, mas eu tô sentindo essa parte aqui entupida e pegando meu ouvido. Orem por mim. É importante a gente ter essa vontade de cuidar de nós. É importante a gente
ir na academia, é importante a gente fazer o exercício, movimentar o seu corpo. Se você é como eu, que antes odiava academia e hoje você ama academia, se você é como eu, que antes era sedentária, preguiçosa, tô falando de mim, e realmente colocava todos os seus sentimentos antes como uma barreira pra você cuidar de você, mas você entendeu que hoje, mais leve, mais linda, mais gostosa, você é capaz de se amar, é capaz de cuidar de você, não por causa de uma caneta, mas porque você é você. E você tá enxergando a sua versão mais saudável, a sua versão mais bonita. Se encaixa mais com você. Então é importante a gente trabalhar isso na nossa cabeça, porque senão, mesmo a gente magra, bonita, com os pezinhos já menos, depois que a gente para o Monjaro e a gente começa a depender só da gente e a gente não consegue, a nossa cabeça, ela vira um inimigo. Então tem que tomar muito cuidado pra gente continuar ter essa vontade de cuidar de nós. Seja na sua alimentação, que é extremamente importante, seja na academia, ou faz como eu, o equilíbrio. Primeira coisa que eu faço, eu acordo mais cedo, eu faço o meu cardio. Eu não penso 2 vezes, mas eu vou, acordo e vou pro cardio. Confessa que terão dias que você vai se comparar muito mais. Terão dias que você vai olhar pra quando você era mais magra, ou até mesmo quando você estava acima do peso. Vão ter dias que eu mesmo olho pro meu menor peso e me pergunto, meu Deus, agora sem o remédio, como é que eu vou fazer? Mas aí eu lembro que eu sou capaz, eu lembro que eu sou um exemplo, eu lembro que eu também sou ser humano. Eu tô dando conta da minha casa, da minha família, eu tô dando conta dos meus sentimentos. É lembrar que o peso não te define, é lembrar que você tá vivendo uma vida e o importante é você achar um equilíbrio em todas as coisas que você fizer. Desde que eu parei o Monjaro, eu já engordei 5 quilos. E eu não vou saber te falar se isso foi de músculo, se isso foi de gordura, mas eu vou te dizer que todos os dias eu tento ser minha melhor versão. Eu cuido de mim, eu tento me sentir mais leve aonde eu estiver. E lembrando de viver essa vida, porque nós somos abençoadas de viver rodeadas de pessoas e de momentos que a gente precisa lembrar que são mais importantes que um peso numa balança. Então se cuide, e mesmo que agora você, sem o medicamento, possa até parecer mais difícil e até um pouco mais perdida, lembre-se de continuar todos os dias escolhendo cuidar de você.